Que nós possamos estar alegre, né, de estar na presença do Senhor, estar na casa do Pai. Amém? Convido vocês a abrir a sua Bíblia em Salmo. Salmo 102. Amém? Você que for achando, puder ficar em pé. Aleluia. Que nós possamos adorar o nosso Pai nessa noite, com todo o nosso temor, com toda a nossa devoção. Amém? Salmo 102. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, ouve a minha oração, que chegue a ti o meu clamor. Não esconde de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclinai para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouviu-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como uma lareira. O meu coração está ferido e seco como uma erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão, por causa da voz do meu gemido. Os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao peligano do deserto. Sou como um moço nas solidões. Vigio sob como um pardo, solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todos os dias. O que se enfurece contra mim tem jurado. Pois tenho comigo cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação. Pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra, que declinam como a erva e me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerá para mim sempre. A tua memória de geração em geração. Tu levantares e terás piedade de Sião, pois o tempo de ti compadeceram dele, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras. Aleluia, e se compadeçam no seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edifica Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desamparará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura. O povo que cria louvará ao Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus. O Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soldar os sentenciados à morte, para anunciares no nome do Senhor em Sião o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se ajuntarão para servirem ao Senhor, Ele debilitou a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Disse-lhe eu: meu Deus, não me leves na metade da minha vida. Os teus anos duram por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envergonharão como um vestido com roupa. Os mudarão e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente
ficarão estabelecidos perante a ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que nós possamos nessa noite estar face a face com o nosso Pai. Como a palavra do Senhor diz, que nós possamos estar segundo a tua palavra, que nós possamos todo o tempo clamar, que nós possamos em todo o tempo glorificar o Senhor. Que os anos possam vir, as tempestades podem vir, mas o Senhor sempre estará conosco. Desde Sião, o Pai está conosco. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Aleluia, te louvamos, Senhor. Tu desvendas-me, Sim, meu Deus, como a música e me cerca de canções de libertação dos meus temores, até que todos se vão. De novo eu nasci na tua família, sim, e teu sangue encobre-me. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou de Deus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Vendas-me com uma música e me cerca de canções de libertação, dos meus temores, até que todos se vão. De novo eu nasci na tua família, sim, e o teu sangue encobre-me. Eu não sou mais escravo com medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo com medo. Você é filho. eu sou filho. Você pode confessar isso nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. O pecado não é mais o meu Senhor. O pecado não é mais o seu Senhor. Você é livre. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriste o mar pra eu passar segurança.
habilidades pra poder cantar. Eu sou filho. Abriste o mar pra eu passar. Abriste o mar pra eu passar sem medo. Me afogaste em teu amor. Me resgataste, Deus. Me resgataste pra poder cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Se você declare, eu sou filho. Você pode erguer as suas mãos e a sua voz aos céus e confessar isso. Eu sou filho. Se você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Faça essa confissão de fé. Quantos podem confessar isso? Eu sei que você pode aumentar o volume da sua voz. Isso. A solidão, a antiga vida não é mais o teu Senhor. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu não sou mais. De Deus, abriste o mar, abriste o mar. Me afogaste em teu amor. Me resgatou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Afirme quem é você nessa noite. Eu sou. Afirme quem você é nessa noite. Sim. Diante das adversidades, afirme quem você é. Diante das tribulações, afirme quem você é. Diante da doença, da enfermidade, diante da impureza, afirme hoje. Diante desse mundo perverso, afirme quem você é. Eu sou filho. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus.
diz. Abriste o mar pra eu passar. Sim, Deus, me resgatastes pra poder cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Senhor. Como está escrito na tua palavra, que o Senhor prepara uma mesa diante de nós, perante os nossos inimigos. O Senhor prepara uma mesa. Shacatarabas. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão bom, cuida dos corações. Ele entrou em casa. Ele está à mesa. Ele nos observa. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh,
os nossos olhos se abrem. Quem tu és? Ao som da sua voz. Vamos levantar as nossas vozes e dizer isso. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, ao som da sua, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito, porque o Senhor nos chama para estar na mesa. Obrigado, Espírito Santo, pelo Seu grande e imensurável amor, pela Sua fidelidade que não falha. Meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Teu amor nos alcançou, Jesus. A Tua graça nos basta. Obrigado, Jesus, obrigado. Você pode agradecer Ele nessa noite. Obrigado pelo amor do Senhor. Obrigado pelo Teu imenso amor, Jesus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Nesse momento a gente vai estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. Você que trouxe uma oferta, faz sinal para a obreira, vai estar passando por aqui. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, nós te apresentamos cada um dos seus filhos, Senhor, que trouxe uma oferta, que trouxe o dízimo, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha, Pai, com abundância sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Pai, a unção sem medida, Pai, em nós. Que nós precisamos, Senhor. Nós queremos te entregar tudo aquilo que é teu. Queremos devolver tudo aquilo que é teu, Senhor. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por todos
por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de nos entregar. Pai, te apresentamos, Pai, cada oferta, cada dízimo. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, Pai, em nome de Jesus. Que você traga a sua oferta, seu dízimo com alegria. Aleluia. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Vamos confessar isso. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te. Se o mundo te fizer, você é o espelho. Fala pro seu irmão. Diga isso pro seu irmão que está do seu lado. Você pode sair do seu lugar, dar um abraço no seu irmão, querido. Declara essa palavra sobre eles. Mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. O Senhor em todo o tempo está conosco para nos levantar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vixe. Ainda não está como deveria estar. Se você olhar para a sua vida, você tem alguma área que você diz isso? Ainda não está como deveria estar. Sempre existe alguma área na nossa vida que a gente olha, né? E pensa assim, ainda não está como a vontade de Deus, ela diz que deve estar, né? Como é que eu descubro a vontade de Deus? Pela palavra, amém? A palavra de Deus, ela nos diz qual é a vontade dele para a nossa vida. E hoje eu quero trazer uma palavra, né, para mim e para você. E nós temos falado muito sobre oração, amém? E oração é algo que as reuniões de oração, elas não são tão cheias, né? Elas não são tão cheias, elas não são tão desejadas como talvez uma reunião, né, onde o tema é a noite dos milagres, né? A noite da prosperidade, venha buscar a sua bênção, né? E como muitos temas que chamam a atenção, né?
E eu quero dizer para você que quando nós aceitamos a Jesus, né, na nossa vida, a primeira coisa que a gente deve aprender a fazer é orar. Amém? Porque a oração, ela nos ajuda na nossa caminhada, né? E quando eu falo de aprender a orar, é aprender as leis que existem dentro da oração. Digamos, existe, né, muitos tipos de jogos. Eu não conheço o que governa aí no futebol. Mas eu sei que tem a falta, eu sei que se um derrubar o outro, ele vai, né? Não entendo nadinha disso aí. Mas eu sei que existe lá as regras, né? Existe ou não existe? Existe, né? E na oração existe também regras. No sentido de que se elas não forem feitas da forma correta, elas não vão ser respondidas. Então é por isso que a Bíblia diz que a gente pede, mas às vezes a gente pede mal. E é por isso que as nossas orações, elas não são respondidas, né? Talvez a gente, por muitos anos, a gente fez orações que parece que elas não passaram do teto. Eu já tive momentos, né, de estar orando por algo que parece assim que não passou daqui, do teto físico. Porque as nossas orações, elas têm que subir até o céu. Quando elas chegam até Deus, elas vão vir, a resposta ela vai vir. Então, existem algumas leis dentro da oração que elas fazem com que quando elas são cumpridas da forma correta, fazem com que as minhas orações sejam respondidas. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que tem gente que desiste de orar por algumas situações, ou de orar por pessoas, ou de orar pela sua família? Porque elas oram e elas não veem resultado. Quantas pessoas já desistiram de orar, talvez por uma alma, por uma pessoa que estava insistindo em ganhar e parece que não viu nenhum resultado, e aí ela acabou desistindo. Esses dias eu aprendi que quando a gente tem algo contra alguém, a gente deve orar por ela. Por quê? Quando a gente ora por alguém, a gente perdoa aquela pessoa. Quando a gente ora por alguém, a gente passa a amar mais aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve amar orar pelos nossos inimigos, né? Porque quando a gente ora por alguém, a gente vai deixando toda a mágoa, a gente vai deixando todo o ressentimento e a gente começa a amar aquela pessoa. Amém? Então, a primeira coisa que um cristão deve aprender na sua caminhada, para ter uma caminhada de sucesso, é aprender a orar com eficiência, né? O que é alguém eficiente? Alguém eficiente aqui na nossa igreja, a obreira Rose. Guarda os envelopes tudo certinho. Não falta nada. Quando tem aqui os materiais de limpeza, copo. Eu não sei se em algum momento você já chegou nessa igreja e disseram, não tem copo. Já teve alguma vez? Acho que não. Teve. Nunca passei por esse momento. Aqui nessa igreja não. Já fui em outras que já vi faltar, mas aqui não. O que é uma pessoa eficiente? É aquela que está atenta, que está fazendo com diligência, com atenção, né? Ela tem uma responsabilidade. Então, uma oração com eficiência, né? Ela vai trazer resultados. E hoje eu quero falar de alguns passos importantes para a gente ter orações respondidas, né? Hoje eu estou muito feliz porque você está aqui, né? E depois a gente vai colocar esse link no grupo da igreja, porque nós vamos começar a ver orações sendo respondidas se a gente começar a fazer da forma que nós vamos aprender hoje. Amém? E a gente tem aprendido muito a como viver uma vida de oração, sobre a comunhão mesmo, de ir para o quarto, de fechar a porta, de ter comunhão com Deus. Digamos assim, eu não posso chegar com, digamos aqui um exemplo, eu não posso chegar com algumas pessoas que eu não tenho tanta lá intimidade e pedir algo a ela.
Você tem coragem de ir lá no seu vizinho, que às vezes até vira a cara para você, e dizer assim, me arranja um pouquinho de açúcar? Tem coragem? Não. Então, se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, como eu vou poder chegar com Ele e dizer, Pai, Senhor, eu preciso disso, disso, disso? Aí Deus vai olhar, né, como aqueles memes que a gente vê, e eu nem te conheço. O que é que tu quer já? Né? Nunca mais te vi por aqui no quarto da comunhão, né? Então a gente tem aprendido como viver uma vida de comunhão, porque essa vida de comunhão ela vai nos tornar tão íntimos do Pai, que a palavra que diz que nós vamos poder pedir qualquer coisa a Ele, e Ele vai nos conceder, ela vai se cumprir na nossa vida, entendeu? Tem pessoas, digamos assim, tem pessoas que aqui na igreja, não são todas que eu ligo e que eu não tenho vergonha de pedir nada. Você tá entendendo? Outro dia eu mandei Modilene, só não tem tá fazendo feijão hoje? Não é porque eu não tinha feijão, é porque já era tarde. Não, nesse dia eu não tinha feijão mesmo. Tinha feito já. Mas já era tarde, ela disse, eu vou fazer o meu. Quando eu aprontar, eu mando. Né? E não era pra mim, é porque eu gosto de fazer uma mesa bonita e eu sei que meu amado esposo ama comer com feijão. A comida fica sem graça sem feijão. Mas o feijão tava tão gostoso que até eu que não como muito feijão comi nesse dia, né? Quando é feito pelos outros, a gente come. Então, é tão simples a gente entender que a gente tem intimidade com uma pessoa e a gente não vai ter vergonha de dizer, de chegar diante dela e dizer, de contar as suas maiores dificuldades e as suas maiores lutas e dizer, Senhor, estão aqui, eu preciso que o Senhor faça algo. E a Bíblia diz que Ele sabe de todas as coisas, mas existe também uma palavra que diz que nós precisamos pedir a Ele aquilo que nós precisamos. Nós podemos pedir o que precisamos, Ele sabe do que precisamos, sim. Mas por que nós devemos pedir? Porque isso vai ativar em nós a fé. Isso vai ativar a nossa fé. Isso vai fazer com que a gente entenda o que a gente precisa e de onde vem aquilo que precisamos. Então, o primeiro passo para ter uma oração respondida, você que está aí anotando, seja específico e se firme nas promessas. É o primeiro passo. Você precisa ser específico. Outro dia eu vi um vídeo de um jovem orando, dormindo quase. Senhor, abençoa meus... Né? Ele estava falando tudo o contrário. Né? Igual a história que a pastora Evanice conta. A irmã no final já estava orando pelo cachorro dela. Porque ela estava orando com tanto sono que ela já estava orando. Não sabia mais nem o que estava orando. Né? Então, eu já orei pelo meu cachorro. A gente tinha 5 cachorros lá em casa. Um adoeceu. Gente, antes da gente ter crianças em casa, a gente amava cachorro. Né? E aí um dos nossos cachorros adoeceu e ele teve uma doença incurável que se chamava sinomose. Quem tem cachorro deve conhecer o nome dessa doença feia. Aí o cachorro se batia, começava a ter convulsão. Eu não dormia mais pensando nesse cachorro. E a gente orava pelo cachorro. Para Deus curar o cachorro, gente. Meu Deus do céu. Como a gente é adolescente, a gente não tem muito entendimento, né? Mas às vezes a gente não sabe nem pelo que a gente está orando. A gente não é específico naquilo que a gente está pedindo. Vou deixar a Jéssica conseguir parar de rir. Talvez você está pensando, né? Eu já orei por coisas tão... Ou então aquele tipo de oração que você diz assim, hoje eu peço isso, mas amanhã eu mudei de ideia. Amanhã eu quero outra coisa. Amanhã eu tô mudando a minha opinião. E aí Deus vai olhar assim, o que tu quer mesmo? Né? Então, a gente ser específico na nossa oração é muito importante. E aonde deve estar firmada e baseada a nossa oração? Quais as promessas? Porque o primeiro passo seja específico e firme-se nas promessas de Deus.
né? Então, eu ser específico vai estar baseado com aquilo que a palavra de Deus, ela já me garante na sua palavra. Você precisa decidir o que você quer. E você precisa procurar na palavra trechos bíblicos que garantem aquilo que você precisa. Se é a salvação de alguém, a Bíblia me garante o que a Bíblia diz sobre a salvação da minha casa. O que a Bíblia diz sobre esse determinado assunto? O que a Bíblia diz que o trabalhador ele é digno? É um problema no trabalho, é uma situação com a família, ou é uma enfermidade? A Bíblia sempre vai ter a resposta para tudo. Então, a gente aprende aqui nesse primeiro passo que quando a gente ora baseado em algum trecho bíblico, ora a palavra, a gente está orando a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Você está entendendo? Por isso que é importante a gente conhecer, entendeu? É importante a gente conhecer a palavra, se mostrar definido naquilo que estamos orando. Existem pessoas que elas vivem uma vida sem definição. E até nas suas orações elas não têm definição. Elas não sabem o que querem. Digamos, se você for conversar talvez com uma pessoa que... Um exemplo, eu já conversei com adolescentes que eu dizia assim, o que você deseja ser? O que você vai se formar? E tipo, 17, 18 anos, eu não sei. Não sei o que eu quero ser. Não tem definição. Não é definido na sua vida com Deus. Não é definido na sua vida, na sua caminhada. Não é definido nas suas escolhas. E aí ele acaba fazendo orações que nem ele mesmo, no fim, descobre o que é que ele quer diante de Deus. E orações que não têm definição, que não têm base, elas não vão chegar a lugar nenhum. Elas não vão passar daqui. Você está entendendo? Digamos, a gente vai... Gente, a pior coisa que tem é a gente... Eu sou assim um pouco. Eu acho que eu melhorei, mas eu ainda tenho que melhorar mais. Digamos, se eu for comprar uma coisa e tiver 5 cores daquilo que eu gostei, eu vou ter muita dificuldade de sair dali. E eu fico, será que é esse? Amor, o que tu acha? Aí os homens sábios, eles fazem assim, olha, esse aqui vai ficar bom em você. Aí a mulher que é indecisa, ela vai dizer, será? Mas eu acho que eu gostei desse. E aí, o que ela faz? Ela fica completamente sem direção. Às vezes a gente está assim, com relação à nossa casa. Não sei o que eu quero exatamente. Eu não sei aonde eu quero chegar exatamente. Eu preciso traçar um alvo para onde eu quero levar a minha família, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar financeiramente, aonde eu quero chegar fisicamente, o que eu quero me tornar, quem eu quero ser, porque se eu tiver algo definido na minha vida, as minhas orações, elas vão ser definidas e eu vou ter resultados. Amém? Você está entendendo? O segundo passo para ter a oração respondida é: ore de acordo com a palavra de Deus. A fé começa quando conhecemos a vontade de Deus para nós. Sabe quando você lê uma palavra que você diz assim, meu Deus, eu quero isso para mim. Quando você lê uma palavra que você diz, meu Deus, ou você é confrontado a você mudar de atitude, ou você diz, meu Deus, eu quero isso aqui para mim. Eu preciso disso, porque aquilo que eu acabei de dizer quando nós falamos a palavra, quando nós oramos a palavra, nós estamos orando a vontade de Deus. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, que um conselho para nós, para ter orações respondidas. O próprio Deus falou para Josué dizendo assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aqui nesse versículo, escreva aí no seu caderno 3 coisas: declarações,
pensamentos e atitude. Declarações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente confessa. Pensamentos e atitudes. 3 coisas que podem ser barreiras para uma oração respondida. Aqui nesse versículo de Josué, ele fala sobre não se apartar da nossa boca a palavra, as minhas declarações, aquilo que eu falo, aquilo que eu confesso. Declarações são importantes para ter orações respondidas. Segunda coisa que ele fala nesse versículo é: medita nele dia e noite. Medita nele, no livro da lei, na palavra, dia e noite. O que a gente aprende sobre meditar? Pensar na palavra. E é por isso que entram os pensamentos. Primeiro declarações, depois os pensamentos. Nós somos conduzidos por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente é orientado, que entra pelos nossos olhos, que entra por aquilo que fica aqui na nossa mente. Então é por isso que essa foi uma direção que Deus deu a Josué para que aquilo que ele fizesse desse certo. Porque o que ele diz depois? Para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Atitudes. Atitudes. Eu vou orar. Hoje eu estava lendo um estudo que é baseado nesse estudo que hoje eu estou trazendo para nós. É um estudo da Escola de Missões. E ele diz assim, olha, se você ora, mas você continua preocupado, você continua pensando que vai dar tudo errado, você continua se perguntando, mas como é que isso vai acontecer? As suas orações e o seu jejum, eles não estão adiantando de nada. E eu fiquei, meu Deus, quantas vezes nós fizemos orações tolas e jejuns que não levaram a gente para lugar algum. Ele disse, se você ora e jejuma, mas você não faz o que a palavra diz, que diz para você lançar todas as suas preocupações diante dele, as suas orações, elas não estão adiantando. Então, é por isso que ele diz que a gente precisa botar essas declarações na nossa boca, não deixar que elas saiam, meditar, pensar nelas e fazer o que elas falam. 3 coisas que precisam andar juntas. Não adianta eu dizer, eu vou falar, mas estou falando aqui, amanhã eu já não lembro mais. Amanhã a minha mente ela está cheia de quê? De novelas e de programas que passam na televisão. Elas estão cheias de informações que o mundo está dando o tempo inteiro. Elas estão cheias. Eu vou declarar dentro da minha casa. Eu não vou deixar que elas saiam dos meus lábios. Um negócio que às vezes os nossos lábios eles estão cheios de outras coisas, né? Às vezes a gente está meditando, pensando em outras coisas. E é por isso que as nossas atitudes elas não estão baseadas na palavra mesmo. Sabe? E aí a parte final do versículo diz: porque então, depois que você declarar, pensar e fazer, o que vai acontecer? Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Você vai prosperar, você vai ter resultados. As suas orações vão chegar até o Senhor. Se a gente conseguir fazer essas 3 coisas importantes, que está bem aqui no segundo passo. O segundo passo é a gente orar de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus para nós, né? Primeiro, ser definido, e segundo, orar a palavra. E o terceiro, use a espada do Espírito contra Satanás. Use a espada do Espírito. Quando nós fixamos a palavra no coração e na mente, nós podemos usar contra o diabo. Nós temos uma arma de defesa e de ataque. Ontem eu botei um vídeo no grupo das mulheres, né? E aí a mulher, o que ela faz dentro da casa dela? Ela começa a atacar Satanás, mandando que ele saísse da casa dela. O nome desse filme é Quarto de Guerra. Se você nunca viu,
Depois assista, se você já viu, assista de novo, né? Porque a gente já viu esse filme, mas quando a gente vê essa cena de novo, algo em nós é ativado. A gente vê o exemplo do que o filme dá. E ela ataca, ela vai lá, chega. Um negócio que tem gente o tempo inteiro tentando se defender do diabo, não entendendo que nós temos uma arma para atacá-lo. Então, aqui a gente aprende que a gente precisa usar a espada contra o diabo. Não é usar a espada contra o teu irmão. Não é, irmão, usar a espada contra o teu familiar. É contra o diabo. Entendeu? É contra o diabo. Olha, aí como é que a gente usa contra o familiar? Pega a Bíblia para esculachar. Pega a Bíblia, olha isso. Uma vez, a gente sempre, a família da parte do meu pai, né? Várias pessoas já entregaram suas vidas a Jesus. O Senhor está alcançando a cada dia. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu já ouvi muito mesmo expressões do tipo, olha, a Bíblia diz, não julgue para que você não seja julgado. E a gente pega esse versículo, né, para se defender de uma repreensão, para se defender de algo que a gente está precisando ouvir. E esse tipo de defesa, ele não vai servir. Porque alguém que não sabe usar uma arma vai chegar na hora que precisar usar e ela não vai saber como usar. Ninguém vai. Para uma pessoa se tornar um policial, ele vai precisar de toda uma preparação para usar uma arma. Você está entendendo? Ele vai precisar saber como é que coisa lá, não faço nem ideia de como é. Mas ele vai precisar usar da forma certa, porque quando chegar na hora exata, se ele não souber usar, ou ele pode morrer, ou ele pode matar alguém, sem ele querer. Você está entendendo? E é por isso que a gente precisa fixar a palavra no coração, para que a gente saiba usar ela. Você está entendendo? Ninguém vai. Gente, ninguém vai. O que acontece? A gente vê muito vídeo de pessoas que vêm, tentam assaltar, e aí tem um policial na área e ele consegue acabar com aquele assalto, acabar com aquela pessoa. Talvez aquele policial olhe e diz, essa não é uma arma verdadeira, essa é uma arma falsa. Quando o diabo olha para alguém despreparado, ele vai dizer, ixi, esse aqui não sabe. Esse aqui eu posso. Esse aqui não sabe como usar a arma. Esse aqui não sabe como usar a oração. Esse aqui não sabe como usar o que ele tem nas mãos. Você está entendendo? Então é por isso que é importante ela estar no nosso coração. Esse é o terceiro passo. Porque Jesus, ele venceu a tentação falando. Está escrito. Está escrito o tempo inteiro. Não é esperando que alguém fale para você o que está escrito. Mas é quando você fala. Eu anotei alguns versículos. E eu quero que você receba. Se você tiver encaixado em alguma dessas situações, pegue para você. Depois você lê em casa. Se você estiver fraco, você pode ir lá em Salmos 18, que diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Mas você não vai fazer assim, ai, Senhor, minha rocha. Ai, tô fraco. O pastor não veio na minha casa. Levanta da cama, anda na casa. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. É o meu libertador. Ele é a minha rocha, onde eu me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo. Nele estou seguro. Pega o Salmo 18. É a palavra. Sabe por que quando você faz isso, o diabo, ele está ali, tentando tragar você. Mas quando você começa a dizer, está escrito,
está na palavra, ele vai fazer o quê? O que a Bíblia diz que depois ele fez? Ele fugiu de Jesus. E aí os anjos vieram e serviram Jesus. Se você estiver se sentindo só, o que você vai fazer? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Sua presença está aqui. Eu sei que está aqui. Se você pecou, pequei, e agora? O que é que eu faço? Salmo 51, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades. Lava-me do meu pecado. Amém. Estou arrependido e perdoado e não vou fazer mais. Você só não pode querer todo dia pegar essa oração. Vou deixar aqui na parede do meu quarto, que aí, né, vai que eu preciso fazer ela todo dia. Misericórdia, né, irmão? Todo dia vai fazer a oração pedindo perdão? Se arrependeu? Pequei hoje. Caí. O que eu faço? Senhor, meu Deus, será que o Senhor me perdoa por esse mal? Pega Salmo 51, começa a declarar. Está escrito, eu sou perdoado. Ele me lavou e me purificou. Você está entendendo? Eu estou muito preocupado com uma situação. O que eu faço? Salmo 25. Senhor Deus, a Ti eu dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Estou preocupado com algo. Senhor, me salva da vergonha da derrota. Não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Você começa a declarar o que está escrito. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota. Se apegue a essa palavra. As nossas orações são respondidas quando a gente diz, quando a gente ora à vontade. Senhor, Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti não vão sofrer a vergonha da derrota. Mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Eu estou me sentindo depressivo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Não terei medo de nada, de nenhum perigo. Ainda que um exército se levante contra mim, eu não terei medo. Porque tem dia que a tristeza e parece que a depressão, ela quer bater na porta de muitas pessoas. E quando a gente aceita e diz, eu estou me sentindo depressivo, eu estou com ansiedade, quando a gente fala isso, eu já ensinei isso várias vezes, a gente está assinando um decreto, dizendo, sim, eu aceito. Sim, eu quero. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para ter orações respondidas é orar a palavra. Estou me sentindo zangado, irritado com alguém. O que eu faço? 1 Coríntios 13. Quem ama é paciente e bondoso. Senhor, eu sou. E aí você começa a orar. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Nem fica irritado, nem guarda mágoa. Eita, meu Deus, Senhor. Será que a gente ama mesmo? Né? E aí a gente começa a falar, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança. Pega 1 Coríntios e enche. 1 Coríntios 13. Esse sim você pode imprimir e colar lá na porta da sua casa. Todos os dias a gente vai precisar amar as pessoas. Todos os dias nós temos a tendência a nos magoarmos com alguma situação. E quando a gente ora por aquela pessoa, a gente começa a amar ela. E aí você fala o nome. E aí você fala o nome da pessoa. Estou me sentindo, tá difícil financeiramente. Filipenses 4. Meu Deus, segundo... de acordo com a sua gloriosa riqueza, Ele tem para oferecer por Cristo Jesus e lhe dará tudo o que preciso. Meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que você precisa. Tudo. Tudo, qualquer coisa. Amém? Não existe nada tão difícil. Tem uma canção que diz,
É porque a gente ainda não aprendeu essa música, mas a gente vai aprender, Mara. E lá nessa canção diz, olha, eu já vi câncer ser curado, já vi morto ressuscitar. Não diga que ele não pode. Do Verbo da Vida, o nome é Bom Demais para Não Crer. Sempre eu falo dessa música. E aí a gente olha que Jesus, ele já fez tantas coisas. Deus, ele faz tantas coisas, né? E aí quando chega bem aqui nessa área, talvez para muitas pessoas é uma área travada. É uma área que não vai nem para frente nem para trás. Tudo é conquistado com muito... Ai, meu Deus, esse mês passamos. Pagamos boleto, ficamos sem nada, mas pelo menos pagamos um boleto, né? Tá tudo certo. Tá amarrado. Isso não é de Deus, não. Deus, ele vai fazer aquilo que você aceitar. Ele vai até onde você quiser. Porque é o que a gente fala, é o que se torna real para nós. Então, quando a gente faz esse tipo de declaração, Senhor, eu quero só para comer. Eu quero só para me pagar meus boletos. Eu quero só para mim. Não, só. Se a Bíblia diz que segundo a sua riqueza, segundo a sua gloriosa riqueza, Ele pode nos dar tudo o que precisamos. Por que eu vou querer só? E aí vem o só, porque a minha fé, ela está no só. Você está entendendo? Então, se eu estiver enferma, eu vou para Isaías 53. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e por aí vai. Se alguém chegasse lá na sua casa, Mara, não, deixa eu ver aqui. Uma Socorro, que eu quero falar de filhos. Da Mara ainda está chegando. Falar de filhos. Se alguém chegasse lá na sua casa, uma Socorro, olha, vim aqui buscar seus filhos. Não, vim buscar não. Vim pra cá, vim ser mãe deles. A senhora vai embora e eu vou ficar aqui no seu lugar. Vou ficar com seu marido, vou ficar com seus filhos, com a sua cozinha, com o seu quarto. Essa casa que a senhora lajotou, eu quero que a senhora arrume essas coisas e vá embora. O que a senhora ia fazer? Quê? Tá maluco? Não, de forma nenhuma, tá? Você nem queria, como assim? Eu tenho comprovante, eu comprovo que essa casa é minha, que esses filhos são meus. O que a senhora ia fazer? A senhora ia reivindicar que era sua. A senhora não ia permitir que alguém chegasse lá e pegasse. Não, mas eu vim com o policial e tudo. Eu tenho certeza que a senhora ia entrar numa grande luta com aquela mulher. Claro que iria ser uma mulher. A senhora ia vencer, ó. Ia com toda a força. Podia ser crente, mas se fosse preciso ir para porrada. Eu duvido se não ir. Não, de jeito nenhum, não sai daqui ninguém me tira. O que ela ia fazer? Ela ia lutar, ela ia... Então, bem aqui se encaixa a palavra que a gente tem o direito de receber aquilo que nós pedimos ao Pai. Então, por que eu não reivindico tanto o que a palavra diz que eu posso ter, quanto talvez eu tenha reivindicado outras coisas que são terrenas? Sabe, como as pessoas elas têm brigado por coisas tão naturais. Elas vão à luta. Tem gente que briga por causa de fila no posto. Tem gente que briga por causa de uma fila na lotérica. Hoje em dia ninguém vai mais na lotérica, eu acho, quase, né? Vai, né? Vai. Não, eu sei que vocês são pessoas muito prósperas e às vezes vocês não vão conseguir trocar espécie por Pix porque o valor é muito alto, vai precisar depositar, né? Amém? Igual nós, amor, lá em casa é assim a vida. Então, a gente às vezes por coisas tão simples, tão naturais,
E a gente vai lá e a gente quer o nosso lugar, a gente quer o nosso direito. Já pensou se a gente pegasse, entrasse no nosso quarto de oração e a gente fosse para essa luta, combater e reivindicar os nossos direitos na oração? Como seriam as nossas orações? Como nós estaríamos andando e caminhando? Tem mulher, gente, eu tenho andado no posto esses dias, tem mulher que entra que tu já vê, essa daí acho que é barraqueira. Essa já tem cara. Ela fala, sabe aquela voz da mulher? Você sabe quando a mulher gosta de uma confusão. Aí nós que a gente é meio, não sei, eu pelo menos eu fico, não, pode ir na frente, fique aqui. Mas eu sou assim, eu não tenho aquela coisa de fazer muita... Fico atenta ao meu número, vou pra fila, fico lá perto, né? Mas tem gente que faz confusão por coisas pequenas, né? E aí a gente esquece de que nessa vida nós estamos numa batalha. E é por isso que o terceiro passo é... Deixa eu olhar para me lembrar. Use a espada do Espírito contra Satanás. Porque é uma luta, é um combate. Aonde você vai reivindicar aquilo que é seu. Se a palavra diz que você tem alguma coisa, é porque você tem. Se a palavra de Deus diz que eu tenho um alívio, na hora da dor, eu tenho um alívio. Se a Bíblia diz que eu vou ser suprido segundo a riqueza da glória de Deus, então eu vou. Se a Bíblia diz que eu sou curado de qualquer tipo de enfermidade, então eu sou. Se a Bíblia diz que se eu crer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então nós vamos. Esse deve ser o nosso combate. É a gente combater e lutar até que se cumpra. E a gente não desistir no meio do caminho. Então, se a Bíblia diz que pertence a mim, então pertence. Eu não vou brigar por coisas naturais. Mas eu preciso entender que o que Deus tem para mim, os meus olhos ainda, eles não viram. São coisas maiores. Então, combater o bom combate da fé consiste em você falar com a boca que você confia em seu coração e em seu espírito. Você começa a falar o que a vontade de Deus é. Isso é combater o combate da fé. Você falar que você confia, porque você está lutando contra um sistema, contra uma voz que diz que você não vai conseguir. E aí você combate dizendo, a palavra diz que eu vou. Você está entendendo? Quarto passo, resista às dúvidas. Você vai resistir às dúvidas. Se você quer ter resposta na oração, você vai precisar remover algumas coisas do passado. Talvez uma palavra que você ouviu. Você vai ter que remover alguma imagem que você ainda tem guardado na sua mente, de alguma situação que talvez você não conseguiu se livrar. Você vai ter que se livrar de sonhos que você tinha, mas que não agradam a Deus mais. Resistir a dúvidas é você vai ter que renunciar a sentimentos e pensamentos que não contribuem para a sua fé e que não afirma aquilo que você tem pedido a Deus. Remover, tirar. Sempre eu digo que existem amizades que a gente não vai precisar mais na nossa vida. Não precisar no sentido de você abandonar, mas que você não vai mais caminhar junto, que você não vai mais pensar como talvez aquelas pessoas pensavam. Existem associações que podem trazer dúvida para as nossas orações, para a nossa vida. E para ter orações respondidas, a gente precisa resistir à dúvida. Porque Satanás, ele se move num terreno natural aqui. Existem situações que acontecem aqui que é para trazer dúvida para a gente.
Mas ele também se move no espiritual. Ele é um ser espiritual. Existem sonhos que não são sonhos de revelação. Eu tive um sonho, foi Deus, uma coisa ruim. Meu Deus, não, irmão, repreenda, foi o cão. Repreenda. Visões, você tem que identificar o que é que vai trazer dúvida para aquilo que você está orando. Eu tenho orado muito por algo, mas eu tive uma visão que vai acontecer o pior. Não foi uma visão. Por quê? Porque a Bíblia me garante algo. Mas se aquela visão não está de acordo com aquilo que eu tenho orado, que é a vontade de Deus, aquela visão, ela não foi de Deus. E aí você vai remover, vai resistir a sentimentos que não procedem de Deus. Resistir, o que é resistir? É alguém que fica ali firme e ele não abre mão daquilo. Não abra mão da palavra, mesmo que seja um sonho, uma visão, um sentimento, alguma coisa, um sonho, não sei. Uma pessoa me parou na rua, não conhece a minha vida, diz que tem uma cova aberta para mim. E aí eu tenho vivido a vontade de Deus, eu tenho orado por isso. Essas palavras, elas não vieram de Deus para mim. Não importa quais sejam, quais situações forem, eu preciso estar apegado naquilo que a palavra me garante que eu vou viver. O quinto passo é guarde a sua mente. O quinto passo para ter orações respondidas é você guardar a sua mente. Isso quer dizer que você vai ter que se afastar de lugares e de pessoas. Aquilo que eu estava falando. Nossos pensamentos são governados e afetados por associações, por ensinos, por ideias. Às vezes a gente está em ambientes e aí alguém fala algo e aquilo pode afetar a nossa mente, trazer dúvida para aquilo que a gente tem orado. Você está entendendo? Então, um outro passo importante é a gente guardar a nossa mente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, diz: fielmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, se ensinos e palavras podem governar a nossa mente, o que eu tenho que ouvir? O que tem que entrar na minha mente? O que tem que... É tudo aquilo que for verdadeiro, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se você olhar hoje para tudo aquilo que você tem ouvido, hoje tudo que você ouviu durante o dia, sempre tem algo que a gente às vezes passa o dia pensando, né? Às vezes uma situação, digamos assim, pastora, aconteceu uma situação difícil e eu passei o dia inteiro com esse pensamento. Essa agora... A gente aprende hoje que a gente tem um grande combate em fazer com que esses pensamentos, eles não podem passar o dia inteiro na nossa mente. Porque eles podem trazer dúvida. Por isso que quando você tiver alguma coisa para ajustar na sua vida, não deixe para amanhã. Não deixe para depois, não deixe para... quando eu tiver uma oportunidade. Não, faça logo. Porque sentimentos de tristeza ou algo do tipo podem trazer dúvida para as minhas orações, para aquilo que eu tenho pedido a Deus. Você está entendendo? Situações dentro da nossa casa podem trazer dúvidas. E aí a gente precisa amar acima de tudo. A gente precisa estar com a palavra fixada dentro de nós para que essas coisas, elas não influenciem e governem a nossa vida. Alguma coisa tem que governar a minha vida. O que tem que governar a minha vida? É o Senhor, é a sua palavra. O que tem que me governar é a vontade de Deus, que é boa. O
O que tem que me governar é a palavra de Deus, que é pura, que é amável. O que tem que me governar é a palavra de Deus, que tem boa fama, que é excelente. Não precisa ser atualizada. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual daquilo que ainda vai acontecer daqui não sei quanto tempo. Tudo que precisamos está nela. E em Provérbios capítulo 4, diz: meu filho, escute o que eu digo. E digo a você, preste atenção nas minhas palavras. Nunca perca de vista. Guarde no seu coração, pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus, ela é saúde para nós. A palavra de Deus, para aquele que a encontra, é saúde, é vida, é abundância. Então, esse mais um passo, sexto passo e último. Se veja como quem já recebeu a resposta e agradeça. Esses passos para ter uma oração respondida. Você precisa se ver como quem já recebeu e agradecer. Lembra daquela palavra dos leprosos? Que eu falei que na vida do cristão a gente entra no caminho do milagre, mas quando a gente volta para agradecer, a gente permanece no caminho do milagre. Então, quando a gente, digamos, eu já tive uma oração respondida, mas eu esqueci quem me deu, eu esqueci quem me tirou do lamaçal da morte, eu esqueci quem foi que me salvou, eu esqueci quem me deu um milagre, quem me curou, eu esqueci, estou vivendo a minha vida. Não, eu estou na igreja. Minhas orações nunca mais foram respondidas. Porque talvez uma atitude faltou. Volte para agradecer. O agradecer, ele é muito importante. É um dos pontos que o pastor ele ensina sobre a oração. Que ele fala dos pontos importantes. Nossos estágios da oração. Né? A gente começa confessando. Depois a gente adora, depois a gente pede, tá certa a ordem? Confessa, adora, pede. E agradece. Só isso mesmo, né? Aí você bota ora em língua, chora, né? Escuta. Não é... esses são, nesse meio caminho, quando chegar na adoração, pode ser que você passe 1 hora nesse estágio da adoração. Aí você vem com os pedidos, mas é muito importante agradecer. E a gente já se vê como quem já recebeu. Sair de uma reunião de oração, como é que eu chego na minha casa? Tá orando? Desse jeito. Né? Orar suga o corpo físico. Né? No sentido físico. Principalmente os irmãos guerreiros da oração do meio-dia. Chega assim, mas dentro de vocês estão caminhando que nem um leão. As leoas de Cristo, mulheres do reino. Né? Eu ando como quem já recebeu. Eu caminho como quem já recebeu aquilo que estava pedindo. Você está entendendo? E aí, meu irmão, como é que você está? Acabou de orar por algo, mas a cara não mudou. Eu sempre me lembro da música do semblante. Eu até baixei ela no meu celular. Muda esse semblante que não é o seu jeito. Você é cabeça, não é cauda. Você é uma peça fundamental para combater o mal. Você tem a identidade de Cristo. A gente começa
apropriar daquilo que a Bíblia diz que a gente é. E aí a gente começa a caminhar como quem já recebeu. Como quem já recebeu. Cadê a chave? Quem trouxe a chave? Pegue a chave do prédio. Tá ali balançando ali atrás. Tá aqui já. Ó. Gente, Deus tá esses dias trazendo para nós sobre chave. É porque tá bem pertinho da gente receber aqui na nossa mão. Essa semana essa semana. Que dá até hoje? Sábado é dia 10. Todos os valores que do valor que ainda não chegou aqui, eles não estão aqui ainda na conta, mas eles já estão sendo encaminhados para cá, para a conta da igreja. As pessoas têm colocado na nossa conta para a gente. Tá aqui, tá tudo anotado. Você que propôs no seu coração lançar a sua semente, talvez você não tenha ainda aqui fisicamente. Mas o Senhor já recebeu. Você já decidiu qual vai ser o tamanho da sua colheita. Porque você decidiu a semente. E você vai começar a andar como se você já tivesse a sua oferta. Você vai começar a andar. Quando você vir para cá, não pense mais, eu estou indo para aquela igreja. Não, você já está indo para ali. Você já está caminhando. E aí você vai, como é que você vai se arrumar? Bem arrumado. Nossa igrejona. Vou de sandalinha havaiana? Não. Vou botar minha sapatilha. Vou pisar na lama. Não tem nada não. Chegar lá, nós vamos deixar uns panos lá atrás para limpar. Mas não vai demorar muito, né? Então, tudo está se encaminhando. Perfeita vontade de Deus. Tudo está se encaminhando para a perfeita vontade de Deus. Na sua casa. Aquilo que precisa se encaminhar dentro da sua família, se você começar a ter essas atitudes para se ter uma oração respondida, a gente vai ter muito testemunho aqui. Pessoas contando testemunhos de fé, de milagres que aconteceram. Sabe, decida combater esse ano e dizer, desse ano não passa. Eu orei tanto tempo. Decida, sabe, tire da sua boca a expressão de que seja feita a vontade de Deus. Claro que a vontade de Deus, ela é para ser feita. E a gente ora à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela existe. Todos nós nascemos, quando a gente aceitou Jesus, a gente recebeu uma porção de fé. Não existe nenhum cristão que não tenha fé. Você recebeu a fé. Você tem a fé. Mas quando você começa a orar o que a vontade de Deus nos diz, é o que a palavra de Deus diz, quando você começa a orar a vontade de Deus, a sua fé, ela cresce. Ela tem tipo um fundamento. Ela tem aonde se apoiar. Não é uma fé vaga, onde eu digo, eu tenho fé, mas em quê? Eu sei que existe a energia, eu vou ligar ali o ventilador, vai ter energia, vem de algum lugar. E aí? Uma fé natural, que eu sei que pode acontecer. Mas uma fé baseada na palavra, eu sei aonde eu estou me apoiando, eu sei quem está me garantindo, eu sei de onde vem aquilo que eu estou falando. Você está entendendo? Sabe, irmãos, nunca mais nós vamos fazer orações vazias. Sem sabe, quem vive uma vida de oração, no dia que o pastor estava pregando sobre isso, sexta-feira passada, eu entendo que a oração, esse estágio da oração que a gente faz, de confessar, de adorar, de pedir, esse processo, ele nos prepara para receber coisas maiores. Quando a gente começa a agir de acordo com as leis que a oração, a gente aprende sobre a oração,
sobre orar a palavra, sobre confessar, sobre combater. A gente começa a colocar essas coisas em práticas. É como se a gente estivesse assim, fundamentando algo. Por que eu estou falando isso? Porque existem orações que parece que há tanto tempo a gente faz, a gente pensa que não está tendo efeito. Só que elas estão sendo alicerçadas. Algo está se movendo. Eu quero que você crie na sua mente. Sabe quando uma construção ela inicia, que cava, que faz aquele primeiro processo? Quando a gente começa a viver isso, é como esse alicerce que é preparado. E aí a gente permanece, a gente vai cumprindo essas leis, de orar a palavra, de combater, de aprender os versículos e decorar os versículos. Eu estava ouvindo esses dias que é importante a gente decorar versículo. Aprender onde é que está escrito. Aí a gente se conforma. Ah, não, minha mente. Ai, gente, eu já falei muito isso. Não, eu sei que está escrito, só não me lembro onde é. Vamos começar a aprender onde é. Porque a gente vai começar a ter autoridade. Eu estou decorando, eu estou me esforçando, eu estou aprendendo a usar a arma da forma certa. O diabo não vai olhar para mim e dizer, ixi, esse aí não sabe usar. Não, esse está sendo preparado. É que nem eu mandei lá no PV de algumas mulheres. Eu disse, olha, quando uma mulher do reino, ela acorda, o inferno tem que estremecer. Alguma coisa, aquela mulher acordou, a mulher determinada, a mulher animada. E aí, algo está se estruturando, está sendo feito para quê? Para que a resposta, ela venha. Para que a casa seja construída, para que a gente possa ver respostas maiores. Então, às vezes vai ser preciso a gente orar para que a construção ela não pare. Gente, quantas construções a gente já... Não é feio uma casa que não foi construída totalmente? O processo da construção dela não torna ela bonita. Mas está sendo feito. Aí quando para, porque não deu mais para continuar. Não deu mais para construir. Qual é o sentimento do dono daquela casa? Poxa, como eu queria terminar. E aí, às vezes, apareceu aquele extra, vou investir. A nossa vida de oração, para que a gente receba as respostas, às vezes vai ser assim. O diabo vai querer lançar dúvidas para que você pare no meio da construção. Você vai precisar continuar. Vai sair. Vai ter a resposta. A casa vai ser construída totalmente. Eu só preciso permanecer. Você está entendendo? Cada vez que você resiste a uma dúvida, a um pensamento que não condiz com a palavra, toda vez que você resiste, algo está crescendo. Sabe, algo está se rompendo no reino espiritual. Eu só não posso ceder. Essa é a palavra exata. A gente não pode ceder ao diabo. A Bíblia diz que a gente vai resistir e ele vai fugir. Sabe, a gente vivendo a nossa vida de oração, praticando esses 6 passos, ainda que o diabo ele esteja ali, tentando algo contra a nossa vida, mas nem mesmo ele vai poder impedir que as nossas orações sejam respondidas. Porque eu estou resistindo, eu estou fazendo, eu estou de acordo com a lei da oração. Amém? E eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu vou colocar no grupo de novo, só escrito assim, um abaixo do outro, esses passos. E
Sabe, experimente, né? Experimente mesmo praticar isso e pegar trechos bíblicos que vão trazer firmeza para aquilo que você está orando, né? Experimente mesmo orar em voz alta, falar em voz alta, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Sabe, existem coisas que a gente vai precisar fazer, coisas que a gente nunca fez, para que a gente veja algo novo acontecer. Sabe, é importante você entender que na nossa caminhada com Cristo, a gente vai viver o melhor dessa terra. Sabe, o que o diabo quer que entre na nossa mente e permaneça é que o crente, ele sempre vai viver de migalhas. Mas o crente não vai viver de migalhas. Os filhos, eles vão sentar à mesa. Os filhos vão sentar à mesa, eles vão comer com o pai. E o pai ele não põe migalhas na mesa, ele não põe comidas estragadas na mesa. Chega de nós, sabe, aceitarmos migalhas. Sabe a expressão de que, fulano vai comer o pão que o diabo amassou? Existem muitos cristãos que estão, de fato e de verdade, comendo essas migalhas. Aceitando, sabe, as propostas de Satanás, aceitando as declarações que o diabo ele tem lançado. E eu preciso entender que eu tenho também uma declaração. Que não importa o que ele diga, mas o que a Bíblia diz é o que eu vou viver e o que eu vou orar. É o que eu vou declarar, é o que vai fazer parte do governo da minha vida. Sabe, eu preciso chegar dentro da minha casa ou em determinada situação que você tem orado. Você dizer, de fato, quem governa aqui é o Senhor. Quem está aqui é o Senhor, é Ele é o que governa a minha vida, é Ele que... Governo. Existem coisas que você não vai precisar dizer, o que o Senhor... Não, eu decido, é o que a palavra diz que eu vou viver. Você está entendendo? Eu decido, é isso aqui, é o que a palavra diz. Sabe, então, não abra mão mais da sua família, não abra mão mais de determinadas situações, deixando com que Satanás tome as decisões. Mas comece a tomar decisões por meio da oração. Por meio daquilo que Deus já falou que é a sua vontade. Você pode fechar os seus olhos. Sabe, você pode ficar à vontade para orar. O fogo não me queima, Começar a colocar em prática. Pegue os versículos, ore. Hoje estás comigo. Determinadas situações. Não estou para todas as áreas da nossa vida existe uma vontade que é perfeita de Deus. No esconderijo. E a única vontade que nós aceitamos na nossa vida, Pai, é a tua vontade. O único governo que nós aceitamos na nossa vida é o teu governo, Senhor. É a vontade do Senhor, meu Pai. Não há nada que resista ao poder do Senhor. Em nome de Jesus, que os teus filhos, eles possam combater todos os dias o combate da fé. Declarando, meu Deus, a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, que possamos ser intensos na nossa oração, na nossa vida em comunhão com o Senhor, meu Pai. Nós damos uma ordem a Satanás, se ainda estava governando algumas áreas da nossa vida, nesse tempo agora que se chama hoje, nós dizemos: quem governará é o Senhor. A nossa vida tem um novo governo.
temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Como sempre o Senhor Eu proveu. creio em ti. Como sempre o Senhor esteve presente, meu Pai. O Senhor estará todos os dias. E mais uma vez, o Senhor nos dará socorro. E mais uma vez, assim como o Senhor ressuscitou mortos, assim como o Senhor continua fazendo milagres, e mais uma vez nós veremos o braço forte do Senhor, e mais uma vez nós veremos a tua palavra se cumprindo, meu Pai. Meu batalha, Oh, Senhor, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em ti, Deus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás. Todos os dias eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio na tua palavra. O Senhor é fiel e justo para cumprir. A tua palavra se cumprirá, Senhor, na nossa vida. Tua palavra diz, meu Pai, que assim como a chuva e a neve, elas caem na terra e elas não voltam sem que elas cumpram o seu propósito. Assim, Senhor, será a tua palavra. Ela vai se cumprir, ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor designou ela, meu Pai. E nós confiamos na tua palavra. Confiamos naquilo que o Senhor já declarou sobre nós. Aleluia. Tua palavra diz, meu Pai, que tudo aquilo que pedimos em teu nome será dado a nós. Não vivemos pela vista, mas por aquilo que cremos. Meu Deus, assim como aquela mulher que precisava, que ela ia comer com o seu filho, depois eles iriam morrer. E a Bíblia diz que o profeta perguntou se tinha vasilhas ali, e ela pegou nos vizinhos e ela arranjou aquelas vasilhas, e o azeite só cessou quando as vasilhas acabaram. Nós sabemos que o que o Senhor tem para nós, meu Deus, é abundância, meu Pai. E enquanto houver, meu Deus, um coração disponível, enquanto houver uma porta aberta, o azeite não vai acabar. Enquanto houver vasilhas, enquanto houver uma disposição em nós, não vai acabar, meu Pai. Sabe, eu quero dizer para você que representa
essa mulher tenha sempre vasilhas na sua casa. Sabe, tenha sempre disposição no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração. Tenha sempre disposição, tenha sempre o horário, a prioridade ali. O azeite não vai acabar. Mas quando a sua disposição acabar, ele pode cessar. Sabe, todos os dias lembre dessa canção. Haja o que houver, o Senhor vai prover de novo. Não importam as situações, o Senhor vai prover de novo. Assim como o Senhor já fez, e aí você, digamos que o 7º passo da oração respondida é você lembrar daquilo que te traz esperança. É você lembrar todos os dias o que o Senhor já fez na sua vida. E que se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Ele te resgatou das trevas, Ele te trouxe para um reino de luz. Não foi para viver de qualquer forma, mas foi para desfrutar da vida de filho. Todos os dias lembre quem resgatou você. Sabe, quando você reconhece a grandeza de Deus, você tem orações respondidas. Meu Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa noite. Que possamos lembrar todos os dias quem é o nosso Deus. Que possamos reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que possamos andar em temor, meu Deus, em lealdade ao Senhor, Pai. Assim nós oramos e glorificamos ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém? Irmãos, sente rapidinho, só para a gente dar aqui um aviso. Dia 18 é o nosso culto de Pentecostes. E, ontem nós fizemos alguns envelopes,